Sinais de que você precisa curar o seu relacionamento, pois é, energético com o dinheiro e com a abundância esse ano. Pois é, eu sou a Raquel Menezes, sou mentora energética para mulheres líderes empreendedoras e eu quero falar um pouquinho sobre esse teu relacionamento com o dinheiro. Pois é, então já vai curtindo esse vídeo, fica aqui com a gente, saiba tudo que eu tô fazendo para poder melhorar essa situação, não só na sua vida, mas no mundo também. E conversa comigo. Como é que anda o teu relacionamento energético com o dinheiro, amiga? Valia uma live, por isso que estamos aqui. Então eu quero te dar alguns sinais, e live é sempre muito mais divertido, interativo. Eu tenho certeza que você vai sair dessa live com pelo menos mais clareza sobre o que está rolando na tua vida e principalmente o que você pode fazer para mudar isso, não é? Algumas pessoas dizem que dinheiro, né, nem sempre é bom. Amiga, realmente, nem sempre dinheiro é bom. Às vezes ele é maravilhoso e às vezes ele é estupendo. Não é verdade? Pois é. Durante um bom tempo na minha vida, eu tinha um péssimo relacionamento com dinheiro. Na verdade, eu nem entendia que tinha esse lance de relacionamento com dinheiro. E fica aqui uma pergunta para você: com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? Com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? Quem te ensinou a ganhar dinheiro? E já começam a cair várias fichas, e é por isso que a gente está aqui nessa aula maravilhosa, exclusiva para você. Eu descobri que eu aprendi a ganhar dinheiro com a minha mãe. Então eu repeti a maior parte da minha vida os padrões da minha mãe em relação ao dinheiro, em relação à abundância. Eu imitei ela e a gente tende a fazer isso. Então eu quero que você converse comigo nos comentários, tá bom? Quem te ensinou a ganhar dinheiro? Isso é muito importante. Primeiro sinal, e é claro que a vida dá sinais o tempo todo. Amiga, o tempo todo a vida está te dando sinais do que está rolando, de onde está a tua vibração, de onde está a tua mentalidade, do que precisa melhorar. Porque uma coisa que eu aprendi nesses quase 30 anos de carreira é que realmente o mundo é um espelho nosso. E que a nossa realidade física, ou seja, isso aí que você está vendo ao seu redor, ou não está, é apenas uma folha impressa, amiga. Uma folha impressa do que está dentro de você, do que está na tua energia, do que está no teu pensamento, não é? A Rô está falando o seguinte: eu nem aprendi, tudo era a base de troca. Pois é, então é muito importante que enquanto a gente cresce nessa pessoa maravilhosa que nascemos para ser e experimentar nessa realidade física, entendeu, né? Que a gente comece a reavaliar a maneira da gente lidar com o dinheiro, lidar com a abundância, lidar com a vida, tá bom? Porque o que você tá vendo na tua vida hoje é um reflexo daquilo que tá dentro de você. Tem uma aluna minha que inclusive está aqui ao vivo, a Danúbia, que já fez o treinamento A Metafísica do Dinheiro dezenas de vezes, quase, né, Danúbia? Ela gosta de uma frase que eu falo, inclusive dentro do livro que eu tenho sobre a lei da atração, que eu falo o seguinte, que toda realidade ela é criada duas vezes. Primeiro a gente cria na nossa mente e depois a gente então vê essa realidade no nosso mundo 3D, na nossa realidade física. Não tem como você ir na sua realidade física onde você não tenha ido na sua mente, com a sua energia. Faz sentido? Então, primeiro sinal. Então, como eu disse, a vida dá sinais. A vida dá sinais. E eu quero que você preste atenção a esses sinais. E se você tiver pelo menos um desses sinais, você pode ter certeza absoluta, e você inclusive vai falar comigo nos comentários, de que isso está trazendo problema para você, não é? Basta um desses sinais estar presente na tua vida para realmente arrasar, entendeu? E é fundamental que você preste atenção aos sinais e que você faça alguma coisa para virar o jogo, tá bom? Pois é, muito importante. Primeiro sinal de que você precisa curar o seu relacionamento energético com o dinheiro é a questão de você, amiga, você se sentir
presa financeiramente falando. Você se sente presa financeiramente falando? E como é que é isso, Raquel? Esse lance de se sentir presa, é por isso que eu quis fazer essa live para você. É o seguinte: vira e mexe, alguma coisa acontece e você volta para aquele espaço apertado em relação ao dinheiro. Você experimenta sabe aquelas montanhas russas vertiginosas, aquele tobogã vertiginoso financeiro? Ora, você tá lá em cima, mas muito rapidamente você tá lá embaixo de novo. E às vezes leva um tempão para voltar. É claro, gente, a gente vive nesse universo 3D, existem leis universais que regem o nosso universo, e uma dessas leis é a lei do ritmo. Uma hora o pêndulo tá em cima, outra hora o pêndulo tá embaixo. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu estou falando daquele tobogã financeiro. É vertiginoso, é frustrante, é amedrontador, não é? Você está passando por isso? Pensa na tua jornada de vida e veja se era assim. Eu te digo o seguinte, teve uma época que, como falei no início dessa live, a gente precisa prestar atenção com quem a gente aprendeu a ganhar ou deixar de ganhar dinheiro. Teve um bom período na minha vida que era desse jeito. Você lembra daquela história que está na Bíblia, em Gênesis? Não? Eu vou te contar. É do José, que foi lá vendido pelos irmãos, muito amigos, né, amiga? Pois é. Quem precisa de inimigo quando tem uns irmãos desse? Foi vendido lá para o Egito, passou aquele tempão, o faraó teve um sonho com as vacas gordas que engolia, né, as vacas magras que engoliam as vacas gordas, enfim. Pois é, amiga. A minha história durante muito tempo era assim. Períodos de vacas gordas seguidos rapidamente por períodos de vacas magras. É aquela mentalidade, é aquela energia, não é, Maribel? Maribel tá falando, o tobogã parece que não tem fim. Aquela energia horrível de uma hora é um banquete, você sabe, né, amiga? O dinheiro entra, você compra uma peruca de cabelo natural nova, você faz o mercado, não olha nem para os preços, você esbanja porque entrou, deu uma entradinha. Não é assim, amiga? Pois é, eu sei como é que é. Aí pronto, querida, o filho pede XYZ, você nem questiona, pode pegar, fica à vontade. Não é assim? A Gabriela tá falando, agora vai, espera, vai onde, né? Dinheiro entra, aquela coisa toda. Amiga, quando vê, pronto, já secou o negócio. Não tem mais dinheiro entrando, não é assim? São os altos e baixos, e é um tobogã, por isso que eu coloquei dessa forma. É uma montanha russa, é um tobogã, e parece que não tem fim. É muito ruim. Então, se você passa por isso, e é muito frequente, os picos são muito altos, é um sinal muito claro que a vida tá te dando, amiga. Tem alguém falando aqui que, olha, foi a vida inteira assim. Então, a vida inteira, a vida tá te dando um sinal que você precisa prestar atenção no seu relacionamento energético com o dinheiro. Mas calma, a culpa não é tua. Tu não foi para a escola aprender português, matemática, geografia, história e um montão de coisa que não faz o menor sentido e não te ajuda em porra nenhuma no teu dia a dia, não é verdade? Então a culpa não é sua. Você não foi para a escola e lá você aprendeu sobre essas coisas. Ou sobre como realmente dominar os seus pensamentos, como é que você usa as suas emoções de forma positiva, como você ficar rica, como você investe. Você não aprende isso na escola, não é verdade? Então não se culpe por não ter visto os sinais. Eu tô aqui para te dizer, porque assim você vai ficar atenta e já vai, fazer alguma coisa a respeito, tá bom? Então isso é muito importante. Então você se sente assim, presa financeiramente, né? Aquele tobogã, então é um sinal clássico de que você precisa imediatamente curar o seu relacionamento energético com o dinheiro. Como eu disse, durante um período na minha vida, um período longo, era assim. E o mais engraçado, amiga, é que eu esperava, porque como eu aprendi com a minha mãe, então eu já esperava. Eu sabia que eu estava ali naquele período de vaca gorda e que já já ia vir a fome. Então deixa eu aproveitar tudo que eu posso. Deixa eu aproveitar tudo que eu posso, porque já já não vou mais ter isso daqui. Então era aquela loucura, né? Amiga, um segundo sinal de que você precisa imediatamente curar o seu relacionamento energético com o dinheiro.
Amiga, você vive entrando em dívidas desnecessárias. Quando você vê, você não sabe nem quanto que você está devendo, nem para quem. Eu tô falando com quem? Eu não tô falando sozinha hoje, né? Não? Então tá bom. Olha, puxa vida. Na época dos carnês, eu tô falando da década de 90, tá, amiga? Tô entregando as idades aqui. Na época dos carnezinhos, né, eu ia na CIA e aí eu comprava lá em 7 vezes, 6 vezes lá, sem juros. Lá. Às vezes tinha juros, né, quando era em mais de 8, sei lá. Aí, beleza, aí ficava naqueles meses pagando com muita dificuldade, e aí quando ia lá no último pagamento do carnê, o que acontecia? Eu jurava pra mim mesmo, não vou fazer, chega, não vou mais comprar assim, não vou me livrar de todos esses carnês ou todos esses cartões de loja, olha só. A Gabriela tá falando, dívida é meu segundo nome. Pois é, existe uma boa dívida, existe uma má dívida, mas isso a gente vê dentro do treinamento. Amiga, mentira! Quando eu estava lá, acabei de pagar o último cartão, a última prestação daquela dívida que eu tinha feito, eu já fazia outra. Praticamente já emendava um carnê no outro, não é assim? Uma fatura na outra. Desnecessariamente. Eu tinha uma necessidade, olha a palavra que eu estou usando. Necessidade. Veja na sua vida, eu estou falando para mulheres maravilhosas, rainhas deusas, a maioria aqui são empresárias, empreendedoras, não é? Há muitos anos. Eu estou falando daquela necessidade de entrar em dívida. Você sabe do que eu estou falando. É mais forte do que você, não é assim? Você tem essa necessidade de entrar em dívida. E a Gabriela está falando, eu com a Renner, também já estive aí, amiga. E a Renner tem aquele negócio das 8 vezes, meu Deus do céu, não é? Então, parece uma coisa, quando as finanças começam a melhorar, você começa a ouvir a Raquel Menezes, começa a aplicar, sem muita perseverança e sem muito comprometimento, que é a tua cara, mas você vai mudar isso a partir de hoje, não vai? Não vai? Vai, né? Pois bem. Aí a coisa começa a melhorar, não é? Começa, aparece uma coisa, você até conseguiu juntar R$50, não é assim? Vou fazer aquele, como é que fala? Juntar o dinheiro lá das 52 semanas lá, vou fazer esse desafio das 52 semanas, agora vai. Mentira, mas parece uma coisa que você começou a intencionar que vai juntar um dinheiro, que vai começar a tomar tenência na tua vida, não é assim? Acontece uma coisa. O computador quebra, a dentadura estraga, entendeu? Não é assim? Ou pior, amiga, como eu conheço muitas de vocês que estão aqui, entendeu? A questão não é nem você não faz dívida para investir em si mesma ou investir nos seus negócios, né? Quem dera, que aí tu não tava nessa situação horrenda. Tu faz dívida pros outros. É zoto mesmo, Z-O-T-O, zoto, entendeu? É pros outros que tu faz dívida. Alguém deu um ai, tô passando por uma necessidade. Olha, será que você poderia me emprestar um cartão? Nossa, eu vi uma peruca. Nossa, ela é babadeira, de cabelo natural, assim, entendeu? R$2.500. Como você sabe, meu nome tá sujo, né, prima? Pois é, que eu não cuidei nem do meu nome e aí agora eu preciso cagar o seu. E aí eu queria ver se tu não podia me emprestar esse dinheiro, me emprestar o seu cartão, aquela coisa toda, enfim. Não é assim? Ai, ai. Tu vai lá e empresta o dinheiro, você faz o empréstimo, um irmão que precisa desesperadamente, porque o agiota já tá no pé dele, e é uma questão de vida ou morte, e a família, e é sangue, e eu preciso fazer isso. Você tem uma necessidade, pai, mãe, não importa, mas você tem essa necessidade de deixar esse dinheiro escapar, entendeu? Como água dentre os seus dedos, não é assim? A Gabriela tá falando, pior que eu nem empresto, me enrabo sozinha, mas outros aqui estão falando que emprestam, não é? Que fizeram sim, que faz sem dívida para ajudar outras pessoas. Pois é, e muitas vezes, eu sei porque eu já estive aí,
entendeu? Já estive aí. Teve uma situação que me aconteceu há não muito tempo atrás, talvez há uns 6, 7 anos atrás, né? E foi a última vez, essa foi realmente a última vez, que eu emprestei para um membro da minha família que estava passando por uma necessidade. Me pediu 30 mil. Aí, que bom, hein? Que eu, como precisava com urgência, eles precisavam com urgência do dinheiro, e eu estava com o dinheiro aplicado e ia perder uma aplicação, eu falei assim, olha, disponível para você até amanhã, eu consigo 18, pode ser? E aí vê se você consegue resolver essa situação. Se você não conseguir, a gente vê e eu vejo o restante para você, não é? Amiga, também, né, eu já tinha aprendido tantas coisas, já tinha feito meu primeiro milhão online, mas mesmo assim ainda precisava aprender mais coisas, porque a gente tá aqui para aprender e eu não tenho vergonha de falar para você. Ainda bem que eu superei isso. Essa necessidade de salvar os outros, não é? Necessidade, alguém colocou assim, ó, quer ser a salvadora e nem se salva a si mesmo. A Sônia, que tá na minha mentoria, Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas, tá falando aqui, doutora Sônia, psicóloga. Pois é, gente, aquela necessidade de salvar os outros, de tirar os outros da merda, não é? E aí você é que se ferra, literalmente. Pois bem, eu emprestei esse dinheiro que era para ser pago aí em algumas parcelas, suaves prestações. Aí essa pessoa, esse membro da família me deu os cheques, né? Aí o primeiro cheque de 1.700, eu acho, no mês seguinte, ele caiu. A pessoa já veio e falou assim, mas você depositou meu cheque? Eu falei assim, mas não era o combinado? Não, é que não tinha dinheiro na minha conta. A pessoa assustou os outros cheques, tu acredita? E não só isso, eu não recebi esse dinheiro de volta. Anos depois eu acabei perdoando essa dívida, mas o pior do que o dinheiro é você perder a amizade, não é? E por conta dessa situação eu perdi a amizade e não tenho a menor vontade de voltar a ser amiga de uma pessoa assim. Essa pessoa que eu tinha muito carinho, muito amor, entendeu? E que me senti completamente traída. A culpa é dela? Não, a responsabilidade era minha. Quem mandou eu emprestar? Então tem certas coisas, amiga, é o seguinte, ou tu dá o dinheiro, entendeu? Ou você diga, não, eu não posso te ajudar nesse momento, certo? Então essa necessidade de você entrar em dívida, de você, sabe, ajudar as pessoas, salvar todo mundo e você se prejudica, certo? É isso mesmo, a doutora Sônia tá falando, o dinheiro é algo barato e a amizade é coisa cara. Quantos de vocês, que eu sei, quantos alunos já me falaram isso? Olha, eu emprestei meu cartão, emprestei meu nome. Teve aluno que tirou um carro para uma outra pessoa, a pessoa não pagou, não é? Perdeu o dinheiro, o nome foi para o Serasa e perdeu a amizade. Porque a pessoa, ela se ressente com você, mesmo a culpa sendo dela. Não é assim? Pois bem, então, se você é uma pessoa que vive entrando em dívidas desnecessárias, seja por você ou para outra pessoa, o carro quebra, amiga, é um sinal gritante de que está na hora de você curar o seu relacionamento energético com o dinheiro. E se você já identificou ou o primeiro ou o segundo sinal, você está ligada que a coisa não está andando do jeito que poderia andar, porque você precisa curar o seu relacionamento energético com o dinheiro e com a riqueza, tá bom? O terceiro sinal clássico, porém muito sutil, pouca gente percebe, é esse, ó. Você tem medo da falta. Você tem medo da falta? Você tem medo da falta? Esse medo faz você tomar decisões horríveis. Quantos de vocês? Você perde oportunidade de crescimento? Sim, porque você não sabe discernir o que seria uma oportunidade de investimento para você crescer e crescer os seus negócios e um gasto. Você põe tudo na mesma caixa, é gasto. Eu preciso evitar gastar, porque eu tenho medo da falta. Uma boa parte da minha vida, eu acredito que eu vivi quase a minha vida inteira com medo da falta. Não é com esse medo da escassez. E esse medo da falta, esse medo da escassez faz a gente realmente tomar decisões horríveis, porque a gente segura demais o dinheiro, não é? A gente não sabe investir, a gente não entende, não sabe discernir o que é investimento, o que é gasto, e não só isso, a gente acaba
se diminuindo por medo. Como é que isso é traduzido? Estou falando aqui, principalmente para empresárias, para empreendedoras, para terapeutas holísticas, para mentoras e coaches e donas de loja e donas de imobiliária, não é, Maribel? Pois é. Sabe como é que isso se traduz nos nossos negócios, esse medo da falta? Você tem medo de aumentar os seus preços porque você tem medo de que seus clientes vão embora, entendeu? E você tem aquela crença de que é melhor pingar do que faltar, entendeu? Então você não aumenta os seus preços, você não valoriza o seu trabalho, você, por causa desse medo da falta e desse medo da escassez que você tem, você não demite os clientes que já era para você ter demitido há muito tempo, não é? Você não demite fornecedor, você não demite funcionários, não é assim? Pois é. A Sônia, que também tá na minha mentoria, ela fala assim, medo da falta, muitas vezes nas vidas passadas, fomos pobres, miseráveis ou remediadas. Numa época medieval não havia solidariedade, mas sim a rejeição. Com certeza. Eu me lembro de uma aluna fazendo o treinamento da metafísica do dinheiro e veio para ela, acho que até falo no treinamento. Quando ela estava fazendo, porque o treinamento também libera muitas dessas memórias passadas, ela falou assim, eu estava fazendo o treinamento, eu fiz a meditação do treinamento e me veio muito forte de que em uma determinada realidade minha, por causa da fome, roubei batata de uma plantação e fui pega, né? Então essa memória antiga estava afetando essa realidade dela, né? Então isso ela conseguiu perceber fazendo o treinamento, né? Então, amiga, você, faz sentido? A Maribel tá falando, ontem passei por isso e lembrei de você. Então você toma decisões horríveis, você não demite quem você tem que demitir, não é? E isso também acaba indo para outras áreas da sua vida, na sua vida pessoal, não é? Você fica em relacionamentos onde você precisa se diminuir para caber naquele mundo pequeno da pessoa, porque você tem medo da falta, você tem medo de ficar só, tem medo de desagradar. Olha, só aqui a gente já ficava o dia inteiro, não é? Mas como está muito calor por aqui, eu não quero ficar derretendo, virando calda de chocolate belga aqui, tá? Então, você tem medo da falta. Eu sei que muitas de nós, principalmente nós mulheres, e o meu público, 98% do meu público é o público feminino, porque obviamente porque eu sou mulher, tenha esse medo, por uma série de questões, inclusive de outras realidades, coisas que estão no nosso DNA, e é muito importante que você reveja isso, que você fique atenta a esse sinal e que você cure o seu relacionamento energético com o dinheiro e com a abundância. Tá bom? Isso é muito, muito, muito importante, tá? O quarto sinal gritante de que você precisa curar o seu relacionamento energético com o dinheiro e com a abundância é que você luta para ter prosperidade, para ter abundância, para ter clientes, para melhorar os seus negócios, para aumentar seu patrimônio. Você luta. Olha só, por causa das suas crenças limitantes que estão inconscientes, o dinheiro muitas vezes vem com muita luta, com muita dificuldade, com muita dor. Amiga, tu fica toda descabelada para fazer uns trocados, não é assim? Vem com muito sofrimento, porque você acredita que no pain, no gain. Se não suar, não é gostoso, né, Raquel? Se não vier se vier fácil, é bom? Amiga, é claro que é maravilhoso. Sabe uma coisa que eu amo no meu trabalho, e inclusive ensino para as minhas mentoradas? É o seguinte, aquela sensação maravilhosa de eu estar dormindo, quando eu acordo lindamente, não é? Depois que eu pego meu celular, aí tem lá uns e-mails, venda realizada, mas como assim? Eu estava dormindo. Enquanto eu estava dormindo, o dinheiro estava entrando. Um comprou um livro, outro comprou não sei o quê, outro comprou a mentoria, outro comprou... Enfim, eu estou criando soluções e em troca o mundo, né, o universo, ele me apoia incondicionalmente, generosamente e abundantemente. É maravilhoso a sensação de ganhar dinheiro fácil, amiga. Tira essa crença de que dinheiro fácil é igual ao quê? Desonestidade. A gente foi inculcado com isso, né? Pois é.
como eu aprendi com a minha mãe trabalhou duro a vida inteira. Minha mãe acordava 4 horas da manhã até se aposentar. E para quem não sabe, minha mãe se aposentou como enfermeira do setor, né, da ala de oncologia da Santa Casa de Santos, não é? Então minha mãe a vida inteira trabalhou duro, sem parar. 4 horas da manhã a bichinha acordava para bater o ponto às 7 horas da manhã. Então, assim, eu aprendi que trabalho duro enobrece. Que se vier fácil, não é gostoso, não tem graça, né, Raquel? Se vier uma amiga, tem muita graça. Você tem essa crença? Que quando, olha, tem muitas de vocês que estão me assistindo que você precisa rever seus conceitos, inclusive mentoradas. Quando o dinheiro vem com maior facilidade, você dá um jeito desse dinheiro desaparecer todinho da sua mão, não é? Ele escapa da sua mão, porque você ainda tem a crença de que tem que vir com dificuldade. Pois é. Então, se você luta para fazer mais dinheiro, para ter mais clientes, enfim, se você acredita lá no fundo que precisa ser com luta, com dificuldade, com sofrimento, amiga, a Vanessa está falando o seguinte, eu tenho essa crença. Pois é, Vanessa. Se você tem essa crença, esse é um sinal do universo que você precisa curar o seu relacionamento energético com dinheiro. Gente, é claro que é um processo. Sim, mas quanto antes de você iniciar esse processo, mais rápido as coisas já começam a desbloquear, não é verdade? Olha só, a Marizilda, tudo bem, querida? Aprendendo a ganhar dinheiro fácil com meus cursos online, pois também tinha crença do trabalho duro como enfermeira por 35 anos, formada pela USP, minha querida aluna, mentorada, Marizilda Brochado, no Instituto do Xun, gente, segue lá. A Maribel tá falando o seguinte, sempre eu via e às vezes, né, minha mãe fala, a vida não é fácil. Se trabalhando já é difícil, imagina se não trabalhar. A Gabriela tá falando, eu tento não ter. Amiga, não tente. Vai continuar não tendo, né? Tendo, tá bom? Pois é. Muito importante. A gente tem, e eu, como eu tô falando para mulheres especificamente, mais ainda, amiga. Todos esses sinais que eu estou passando para você são sinais que eu já percebi na minha vida, não é? No passado, que eu percebi trabalhando com mais de 200 mil pessoas ao longo de quase 30 anos de carreira como mentora, não é? Então eu percebi de todos os níveis, de todas as classes sociais, né? Mulheres brancas, negras, índias, mulheres estrangeiras, tá bom? Então esses sinais que eu estou passando para você, eu percebi, eu trabalhei, eu vi, tenho visto, porque eu estou sempre trabalhando com pessoas incríveis e é por isso que é importante que você preste atenção. E mulheres mais ainda para uma série de situações, tá? Uma série de situações. O que me veio de falar, é por isso que eu quis fazer essa live, vocês sabem que eu sou muito intuitiva, a gente não pode descartar o fato de que nós mulheres, para a gente poder sobreviver, a gente teve que fazer muitas coisas para sobreviver, não é verdade? Tivemos que ser boazinhas, tivemos que nos conformar, tivemos que abdicar dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Muitas, em pleno século XXI, ainda estão abdicando da sua carreira, do seu desejo de empreender, do seu desejo de melhorar, do seu desejo de ser selvagem, entendeu? Não é verdade? Então aqui eu estou falando para você o seguinte, que há muitas questões que estão a nível subconsciente, a nível energético, a nível de DNA, porque isso já foi comprovado que ficam aí pelo menos o quê? No mínimo umas 10, 20 gerações e vai perpetuando no nosso DNA os nossos padrões, não é? Todas essas questões, não é? Não vou nem entrar no mérito da ancestralidade, da negritude, não vou nem entrar aí, né, Marizilda? Se a gente entrar aí, a gente não sai mais hoje. Então, mas se você também carrega na sua pele uma melanina a mais, não é? Uma cor mocatino, cappuccino, café. Pois bem, amiga, chocolate belga africano, então
mais um motivo para você prestar muita atenção a esses sinais, tá bom? Porque não faz muito tempo. O que é 100 anos, 150 anos? Não é nada. É um sopro, são pouquíssimas gerações, não é? E pensar o seguinte, amiga, pensar que a minha bisavó, a minha avó não, mas a minha bisavó foi escravizada, entendeu? Talvez você me assistindo, a sua bisavó foi escravizada, não é? E não tem essa parada científica que fala que, né, as nossas avós carregam o que? Os óvulos das próximas gerações. Pois é, então, imagina, amiga, não tô falando balela não, tô falando ciência. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção. Então, a minha bisavó foi escravizada. Certo? Então, é claro que a minha bisavó lutava, acreditava, pelo contexto que ela viveu, que era uma luta ter alguma coisa para poder comer, sustentar sua família, enfim. E nem vou entrar no mérito do que será que ela teve que aturar, aguentar, fazer, ser submetida, entendeu? Ixi, arrepiou. Agora arrepiou, viu, Marizilda? Pois bem. O que ela deve ter sido submetida só para estar viva, só para eu estar aqui hoje, só para você estar aí hoje, não é? Então a gente precisa analisar e começar a curar o nosso relacionamento energético com o dinheiro e com a riqueza é fundamental. Então são muitas questões, não é? Que mais? Quando você analisa a sua vida financeira, percebe que sempre foi assim e talvez ache que é normal. Você acha que é normal? É normal. É uma luta. Como a mãe da Maribel fala, se tá difícil para quem trabalha, imagina para quem não trabalha. Entendeu? É assim mesmo. Não é assim? É possível que seus pais e avós também tenham o mesmo padrão. Foi isso que eu coloquei no post. Essa live tem a ver com o post que eu fiz sobre os 5 sinais que você precisa curar o seu relacionamento energético com o dinheiro. Tá? Mas como a gente teve muita gente conversando com a gente, inclusive alunos, mentorados, eu decidi vir aqui gravar essa aula, tá bom? Pois é. A Sônia falou o seguinte, eu estou a ver que todas as mulheres da minha vida não tinham dinheiro, eram os homens que tinham essa gestão. Tá? Aí, né, Sônia? A Sônia que é portuguesa, aí tem aquela questão, né, Sônia? Entendeu? Que, olha só, para ter algum dinheiro, eu tenho que ser super boazinha, tenho que me comportar muito bem, tenho que fazer tudo o que eles mandam, o que eles querem, para eu ter alguma coisa. Então, precisa analisar os padrões, não é? É possível que seus pais e avós também tenham o mesmo padrão, e é um sinal de que precisa curar o seu relacionamento energético com o dinheiro. E você, olha só, curará toda a sua linhagem ao fazê-lo. Você sabia? E quando você começa a trabalhar essas coisas e curar o seu relacionamento energético com o dinheiro, com a abundância, você cura toda a sua linhagem, passado, presente e futuro. Você sabia disso? Então, esse lance de curar o nosso relacionamento energético com o dinheiro e com a abundância não é algo que a gente vai fazer só para que nos beneficie, só para a gente sair da pindaíba, só para a gente sair das dívidas, só para a gente poder viver uma vida mais leve, mais maravilhosa, mais abundante. Não. Quando você decide fazer esse trabalho, como bônus, você cura toda a sua linhagem. Imagina os seus filhos, os seus netos, vivendo uma vida muito mais leve, sem esses padrões. Não é maravilhoso? Pois é. É isso que você faz quando você começa a curar o seu relacionamento energético com o dinheiro e com a abundância. E o último sinal, o quinto e último sinal, tem vários sinais, tá, amiga? Tem vários sinais. Tem vários sinais. Tem a ver com as nossas crenças e dentro do treinamento A Metafísica do Dinheiro, eu falo de uns 60 pelo menos, não é? Mas deixando aqui para você para ficar mais fácil. Esses 5. Você atrai e perde com facilidade. Talvez até esse momento você tá assim, ó. Ixi, não. Não, esse daí não tem. Opa, esse daí também não tenho, não. Não, também não tenho, não. Eu estou bem. Eu, dinheiro, estamos maravilhosos. Estamos assim, ó, juntinho. Tá, então talvez
você seja uma co-criadora poderosa quando se trata de dinheiro. Você sabe atraí-lo com o quê? Enorme facilidade. Dinheiro para você vem com facilidade, não é? Tá? Dinheiro até vem com facilidade. Aí eu me lembro de um período na minha vida, depois que eu comecei a limpar um monte de crença, e entender uma série de coisas, eu me vi numa fase da minha vida onde eu comecei a acreditar que podia ser fácil. Não é? Comecei a operar muitos desses princípios que eu ensino. E o dinheiro não é que começou a vir com mais facilidade, eu já não lutava mais para ter dinheiro. Dinheiro, eu achava dinheiro até na rua. A Sônia aqui no Réveillon, gente, lá no Porto, em Portugal, eu acho que ela deve ter achado uns, sei lá, 700 euros, depois você deixa aqui. Ela achou na rua 700 euros, eu até brinquei com ela. Você já tem a passagem para você vir para o Brasil para fazer mentoria presencial comigo. Não é? Eu comecei, o dinheiro brotava, porque eu comecei a acreditar que podia ser leve, que podia ser mais fácil, que não precisava ser doloroso. E aí eu comecei a tirar dinheiro até leite de pedra, como a gente brinca. O dinheiro começava a vir assim. Eu tinha ideias milionárias, as coisas apareciam para eu vender. O pessoal via que eu estava vendendo bem, aí apareciam, as pessoas chegavam até mim. Você não quer vender tal coisa? E aí a comissão maravilhosa fazia muito dinheiro. Não tinha problema, as pessoas me davam dinheiro. Menina do céu, que mimo! Era muito mimada, não é? E agora tô mais mimada ainda. Só que a questão não era essa, amiga. Ele também ia com uma facilidade tão grande. Ele não ficava, eu queria ficar com dinheiro, mas o dinheiro não queria ficar comigo, amiga. Você já teve um relacionamento assim? Eu já. Você queria ficar com a pessoa. Até demais, mas a pessoa não queria ficar contigo, não é? Você corria atrás da pessoa, mas a pessoa, amiga, fugia de você. Ai, que horrível, não é verdade? Deixa eu ler aqui um comentário, enquanto vocês vão ponderando sobre o quinto sinal. A Marisilda tá falando, por isso que mesmo com 65 anos, linda, ainda faço questão de curar cada vez mais os meus padrões e crenças limitantes. Grata, ô Raquel. Pois é. A Danúbia tá falando, não tem presente maior que poder ensinar isso para os nossos filhos. Imagina eles aprenderem antes dos 7 o que só aprendemos com 40, 50 ou 60 anos. É verdade, a Danúbia tem 2 filhos maravilhosos que já estão aprendendo de forma diferente, não é, Danúbia? Pois é isso mesmo. Então, amiga, veja se isso acontece com você, tá? Você não consegue multiplicá-lo e assim criar riqueza. E isso é algo que te frustra bastante. Hein, querida? Te frustra? Porque você faz o dinheiro, mas ele não fica. Você não consegue multiplicar o dinheiro. Ele vai, parece que na mesma velocidade. Eu brincava o seguinte, né? Quem me segue há mais algum tempo, eu falava o seguinte: dinheiro na minha mão era Venderval. Que a gente é chique, né? Dinheiro na minha mão era um Venderval. Eu vou te contar uma história que quem me segue há algum tempo já ouviu. Eu fiz a oportunidade de realizar um sonho maravilhoso que eu tinha quando eu estava com meus 20 e poucos anos. Vou fazer 50. Que era ir fazer um curso de especialização em Londres. E eu co-criei isso e foi maravilhoso, a maneira miraculosa que tudo se movimentou total assim na minha vida. E eu fui, não é? E depois acabei ficando e tive um negócio, uma cafeteria que me rendeu muito dinheiro. Cheguei a faturar 10 mil reais por dia. Para quem pensa que eu tô chegando aqui agora e que o meu dinheiro veio especificamente de vender livro, de fazer palestra, de vender curso, não, minha amiga. Não foi assim, não é? Mas também veio, mas muito tempo depois. Eu tive essa cafeteria que se chamava Café Brasil no Reino Unido, que chegou aí para a BBC, tudo operando esses princípios que eu ensino para vocês hoje com muita leveza, com muita facilidade. Aí, amiga, não pense que só porque eu fazia 10 mil reais por dia que eu guardava, vamos supor, pelo menos a metade. Não guardava, não guardava. Na minha conta pessoal, no final do mês, eu ficava com o equivalente hoje de 3 mil reais, 3, 4 mil reais, todo mês, fazendo todo esse dinheiro, que é bastante dinheiro. Você não acha que 10 mil por dia é bastante dinheiro? Eu acho, não é? Mesmo assim, no final do mês,
eu ficava com o equivalente a uns 4 mil na minha conta. Só. Muito tempo foi assim. Até eu fazer esse download que eu tô falando pra você. De que realmente eu tinha essa puta crença limitante e que eu fazia dinheiro com facilidade, lia com facilidade. E eu entendi que é o seguinte, eu tinha aversão, a nível inconsciente, eu tinha aversão ao dinheiro, não é? Já que eu tinha aversão ao dinheiro, que eu não achava que ser rica era uma coisa boa, pia, entendeu? O dinheiro não ficava comigo. E aí depois de muito trabalhar e trabalhar a metafísica do dinheiro na minha vida, eu percebi, não é? Eu percebi que eu ficava apenas com dinheiro suficiente para comprar uma passagem de volta para o Brasil caso eu precisasse, não é? Pois é. Noêmia, como é que eu perdia? Eu não perdia, amiga. Eu comprava obra de arte, eu fazia viagens, eu comprava coisas caras. Era uma belezura. Eu ia em restaurantes caríssimos, carésimos, entendeu? Eu passava o dia num castelo, eu ia para spas milionários. Curtia a vida adoidado, minha querida, tá bom? Mas eu tinha uma crença. E esse era um sinal muito sério de que eu precisava ainda curar o meu relacionamento energético com o dinheiro, não é? Pois é. A Sônia tá falando o seguinte, uma coisa interessante. Desde o dia que encontrei dinheiro na passagem de ano, encontro todos os dias e guardo sim. Eu costumo ter a energia do dinheiro em vários locais da minha casa, como meu avô me ensinou. Que maravilha, eu também, amiga, adoro guardar dinheiro em vários lugares, é maravilhoso. Aí está para você, querida, 5 sinais. Quantos desses sinais você identificou na sua vida? Me fala nos comentários, por favor. Foi 1, foi 2, foi os 5? Quem aí identificou os 5 sinais? Se você tem pelo menos um desses sinais aí ativos na sua vida, está mais do que na hora de você curar o seu relacionamento energético com o dinheiro, certo? Isso é muito importante, porque basta um sinal desse para coisa, sabe, atrapalhar tudo. Atrapalha tudo, atrapalha os seus negócios, atrapalha a maneira como você faz os seus negócios, não é verdade? Olha, amiga, é muito importante, muito importante, muito importante que você cure o seu relacionamento energético com o dinheiro. E se você sente que esse é o momento, que chega de blá blá blá, eu quero te oferecer uma oportunidade maravilhosa para você mergulhar, tá bom? É o seguinte, se você está assistindo no Instagram, na minha bio, ou você fique à vontade para chamar no direct, tem um material chamado A Metafísica do Dinheiro. Eu sou a idealizadora, a criadora dessa metodologia que mudou não só a minha vida, a maneira de eu me relacionar com o dinheiro, mas tem mudado a vida de milhares de pessoas no mundo todo. E tem várias alunas minhas aqui. Eu quero convidar você para simplesmente saber mais. Dá uma olhada na página e faz o seguinte. Respira, entre em contato com o teu eu superior, a tua intuição e pergunte-se, isso pode me beneficiar de alguma forma? Será que isso pode me levar um passinho mais perto daquilo que eu desejo, dessa cura? Não é? É só isso, tá bom? E aí, se você fizer isso, você vai ter a sua resposta. Se você tiver uma resposta positiva, sim, pode ser uma coisa bacana, você vai aprender algo legal, mergulhe. Se você sentir, não é pra mim, não mergulhe, certo? É simples assim, tá? E aí é o seguinte, eu separei uma coisa muito especial. Esse treinamento, até uns 2, 3 meses atrás, estava sendo vendido por R$2.000. Tava barato ainda, porque ele vale uns 5, 6 mil no mínimo. E aí, desde da Black Friday, eu senti de deixar uma oferta que eu intitulei como oferta desbloqueio. E essa oferta desbloqueio, você consegue fazer esse treinamento, que tem mais de 38 aulas, 40 aulas mais ou menos, por 89% de desconto. Pois é, o que isso significa, Raquel? De 2 foi para 200. E para quem está no Brasil, sai R$21 por mês, é uma besteira assim. Não é o dinheiro em si, amiga, não é sobre o investimento. É porque realmente eu sinto que
Isso vai beneficiar muita gente. E tem muitas pessoas que passaram pela metodologia, mas simplesmente passaram por ela. Sabe quando passa assim a jato? Não se engajaram, não aplicaram, não fizeram e ficou com aquele gostinho amargo, tipo, mudou tanta coisa na minha vida, mas eu não me engajei, eu não fiz realmente a metafísica do dinheiro, né? Eu não levei a sério e não tive a metafísica do dinheiro como estilo de vida, porque é um estilo de vida, né? E aí ficou aquela coisa na cabeça, né? Talvez tenha sido você. Então, por isso, eu senti da espiritualidade, assim, faz isso, tá bom? Faz isso, porque é uma oportunidade para quem simplesmente passou a jato pela metodologia de voltar, fazer da maneira que sabe que pode fazer, implementar até ter os resultados que querem, finalizar, baixar o certificado com muita honra, com muito orgulho, porque é um símbolo, tipo, eu termino as merdas que eu começo, não é? Porque a maioria de vocês, a coisa não vai porque você não sabe finalizar as coisas que você começa. Terminar. Você tem muito gás para começar. E aí depois, cadê? Puf! E não importa se é gratuito ou não. Porque, por exemplo, agora a gente está com um treinamento, não é? Da lei da atração, que também era quase R$1.000, tá? Acesso sem custo. E aí a questão não é a grana. Eu não estou falando para pessoas que não entendem sobre a energia da troca. Eu estou falando para pessoas que realmente sabem do que eu estou falando, né, amiga? Você precisa aprender a terminar as merdas que você começa, não é verdade? Aprender a dar finalizações às coisas, porque quando você finaliza algo, você manda uma energia muito poderosa para o universo, de que você está pronta para viver grandes milagres na sua vida, não é verdade? Então finalize as coisas que você começa. Então o treinamento com 89% off não é exatamente sobre a grana, sobre o dinheiro, sobre o investimento baixo. É sobre uma oportunidade de você começar algo, finalizar algo e colocar essa energia em movimento, tá legal? Então eu quero que simplesmente que você vá lá e sinta. Você é intuitiva. Você não precisa de ninguém te convencer de porra nenhuma. Não é verdade? Vai lá, leia, assista o vídeo que eu fiz pra você com muito amor na natureza e sente. Isso é pra mim? Pergunta. Pergunta pro seu eu superior. Isso vai me beneficiar nesse momento? Se o seu eu superior falar assim, vai, mergulha. Então mergulha e faz até o fim. Se você sentir, não vai. Ótimo, não faz. Tá bom? Combinado? É só isso que eu te peço. Então, se você está no Instagram, dá uma olhada a Metafísica do Dinheiro ou pede no direct o link, esse link exclusivo com 89% off, tá bom? Muito importante, se você estiver assistindo no YouTube, vai estar na descrição do vídeo. Ou na dúvida, amiga, www.raquelmenezes.com.br. Raquel com 2 L's, é o meu site. E logo de cara, logo tem um banner passando lá, você vai ver a Metafísica do Dinheiro, você clica lá ou rola a página um pouquinho, você vai lá em treinamentos, vai aparecer lá o banner, a Metafísica do Dinheiro. É só você clicar. Então, qualquer dúvida, é só ir no site. Combinado? Pois é. Aí estão para você os 5 sinais de que você precisa imediatamente curar o seu relacionamento energético com o dinheiro. Você se sente presa financeiramente ao tobogã, não é? Você vive entrando em dívidas desnecessárias quando pensa que vai, quando começa a juntar, alguma coisa acontece e aquele dinheiro vai embora. 3, você tem medo da falta e por isso você toma decisões horríveis, não sabe diferenciar o que é investimento, o que é gasto, não é verdade? Não sabe demitir clientes, não valoriza o seu trabalho, não precifica da maneira correta porque tem medo. 4, você luta para ter prosperidade, você acredita que tem que vir com dificuldade e se vier com facilidade você vai dar um jeito de perder cada centavo desse dinheiro. E 5, você atrai com facilidade, você é uma co-criadora poderosa, mas o dinheiro não fica e você não sabe multiplicar esse dinheiro. Faz sentido? Esses são os 5 sinais de que você precisa curar imediatamente o seu relacionamento energético com o dinheiro e com a riqueza. E a gente consegue te ajudar a fazer isso de maneira leve e rápida dentro da metodologia, a metafísica do dinheiro. É sobre isso, certo? Então, venha saber mais e se fizer sentido para você, mergulhe. Se não fizer, continue
fazendo o que você está fazendo. Combinado? Gratidão imensa e a gente se vê na próxima aula com muito amor, com muito carinho, com muita energia positiva, com muita abundância. Porque realmente nem sempre o dinheiro é bom. Às vezes o dinheiro é maravilhoso, estupendo e incrível. Tá bom? Um beijo. Namastê.